Passaram-se anos e dezenas de queixas apresentadas por abusos sexuais e burlas. Marcelino Humberto Gama, mais conhecido como Padre Gama ou Exorcista de Mursa, tem atualmente 86 anos. Está acusado pelo Ministério Público por vários crimes de abuso sexual, mas continua sem prestar contas à Justiça. A gozar dos dias de liberdade, sentado numa poltrona da sua casa, o Padre Gama aceitou responder às perguntas do Investigação CM. Eu fui acusado, fui preso, fui algemado e fui encarcerado, sem saber porquê. Aliás, o livro que eu estou agora a escrever é precisamente esse, porque eu nunca vi aquela pessoa. Mas são várias pessoas. São várias pessoas, portanto. Oh filha, depois isso tudo se compra, mas eu fui acusada por causa de uma. Mais nenhuma. E os casos em que eu fui acusado, não houve provas de nada. Portanto, o que está a dizer é que estas queixas de abuso sexual e de burlas foi uma conspiração da Igreja e do Estado. E do Estado, que era para eu, não havia outra maneira de se desfazerem de mim. Nem há, só pela morte. Nem há, está a ver, eu fui preso, algemado, ainda tenho aqui as coisas, algemado. E não me disseram porquê, fui solto, eu não pedi para ser solto. Então porquê é que fizeram aquilo? Que não quer dizer que eu amanhã ou depois não meta um processo contra a Igreja e contra o Estado por difamação. Mas estas vítimas deram entrevistas a vários meios de comunicação social a dizer que, enquanto o Sr. Padre fazia as consultas de exorcismo, abusou sexualmente delas. Isso é o que dizem, não é? Isso é o que ela diz. Ela até, a pessoa que foi, eu nem os conhecia, nem a conhecia. Nem sei. Olha, a coisa foi tão... Isto parece uma história. Quando fui lá à judiciária, até levaram os lençóis onde nem a pessoa se tinha deitado. Essa criatura que eu não conhecia, só a conhecia por fotografia e porque uma outra senhora, que era amiga dela, telefonava-me lá para casa para rezar por ela e não sei o quê. E quando cá viesse, iria à minha casa. Foi à minha casa. Ela, mais essa família, onde estava a minha funcionária, esteve comigo, nem foi meia hora, 45 minutos. Essa vítima. E as pessoas estão longe de nós, como eu estou de si, só vi uma porta. Como é que um padre com aquela idade podia ter feito o que ela diz que fez? Não, essa senhora já em França tinha explorado um padre. Há ainda uma vítima de 61 anos que diz também ter sido alvo de abusos sexuais, mas o Padre Gama diz não saber de nada. Há também uma alegada vítima de 61 anos. Quantos? 61. Essa não sei. Também não... Nada. Portanto... Tudo isso, como eu digo, tinham que inventar histórias. Se dissessem que era uma rapariga de 18 anos, ou uma ricalhaça, mas não, o que vi aí é tudo misérias. E farto de miséria ando eu, não é? De maneira que tudo isso que disseram, está a ver, eu ainda não fui julgado, ainda ninguém me julgou. Eu estou à espera que alguém me julgue em tribunal e que apareçam as vítimas que eu gosto de as enfrentar. Queria as enfrentar, tinha prazer em enfrentá-las. O exorcista de Mursa está ainda acusado de burlar as pessoas nas consultas de exorcismo. Então eu nunca pedi nada a ninguém, minha senhora. Não pode haver ninguém, não há ninguém que consulte e só no Facebook são 5.000 pessoas. Se eu alguma vez burlei, pedi onde estão, fosse a quem fosse. Portanto, estas pessoas não lhe pagam as consultas? Não, pagam o que elas querem quando pergunto quanto é que é. Olha, o que a senhora quiser dar, se quiser dar. Venha a primeira pessoa, a dizer que eu lhe pedi dinheiro. E podia, porque eu podia estar rico. Foi afastado da Igreja Católica em 1972,
Mas no entender do Padre Gama, ele é que se afastou da Igreja por ter ideias diferentes. Depois do polémico afastamento, volta a estar no centro das atenções. Foi acusado 2 vezes pelo Ministério Público e chegou a estar preso em Vila Real. Submeteu-se a uma consulta para provar a inocência, mas agora diz que fez apenas o que lhe foi pedido. Saiu em liberdade por o tribunal entender que não representava um perigo para a sociedade. Mas agora o padre exorcista exige ser julgado. Não houve exame nenhum. Não houve exame nenhum, menino. Eu é que disse à comunicação social, então um homem com 80 e tal anos, homem, eu sou mais impotente do que outra coisa. Foi daí é que veio, e queriam provar e não provaram nada. Não provaram nada. A senhora já viu o que é estar estes anos todos, à espera de ser julgado? Ou é julgado ou é arquivado. Estou assim, está a ver? Nem pode concorrer. Ainda bem que eu tenho uma subsistência própria. Imagino que eu precisava trabalhar, não podia. Sobre as acusações, o Padre Gama foge à pergunta. Uma das alegadas vítimas diz ter sido alvo de abusos sexuais no dia 21 de dezembro de 2021. Mas há vários anos que o Padre Gama é acusado por crimes da mesma natureza. Confrontado com supostas queixas no ano de 2004 e 2006, o Padre Gama diz não saber de nada e que é tudo uma conspiração da Igreja. Está acusado de ter tocado no corpo das vítimas, mas o padre alega que tudo faz parte do processo do exorcismo. Não sabe nada disso? Nada. É quando eu vim para aqui, agora digo, 3 dias depois, nesta porta, por onde vocês entraram, escreveram em latim, portanto, não foi aí o Graxa, nem foi o cozinheiro, em latim, vada retro Satana, e depois em grego, a meterem medo que não queriam que eu viesse para aqui. Portanto, eu não consegui, eu não tive medo. Apaguei aquilo, sabe Deus como, lá foi uma senhora que veio cá com o líquido, mas logo nessa altura, uma semana depois, começaram aqui a ir muito carro, é que vinha aqui tanto carro como ia a Fátima, quase. E vim pôr as mãos. Há aqueles, porque é da parte do exorcismo, há aqueles em quem puserdes as mãos, a estola, em nome de Deus, é do exorcismo. Se estiverem doentes, vão ficar curados. Se tiverem qualquer mal, dele vão ser libertados. Porque o exorcismo não é uma reza. Era bom que fosse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para onde pode ir. Não, o exorcismo é um dom que se tem. Humberto Gama diz que tudo não passa de inveja por parte da Igreja Católica e enaltece os seus dons. Não, um motivo grave era a inveja. Era a inveja. É que eu, quando fui para Balsemão, eu pregava em Trás-os-Montes inteiro. Quando se falava em pregador, tem que ser o Padre Gama. E olha, custava-me bem com 20 e tal anos, magro, parecia um lesbo, coitadito, e andava ali. E eles não eram convidados, morria alguém. Tinha que ser o Padre Gama a cantar o ofício, porque eu sabia cantar. Eu sabia cantar o ofício. Por isso, essa inveja é que fez esse mal todo. Porque nem a senhora, nem ele, ninguém me conheciam. Polémico e, por vezes, até irónico, o Padre Gama garante estar de consciência tranquila. Já as vítimas continuam à espera que alguém faça justiça. O Padre Gama, como gosta de ser chamado nesta entrevista que deu ao Investigação CM, não poupa nas críticas à Igreja e diz que não foi expulso. Segundo este homem, hoje com 86 anos, quando foi ordenado padre, foi para toda a vida. O Padre Humberto Gama faz várias críticas à Igreja Católica. Tudo parece uma desculpa para os crimes de que é acusado. Em 2011, a Diocese de Leiria-Fátima emitiu um comunicado onde afirmava não ter ligação ao Padre Gama. No comunicado dizia que a Diocese não reconhece qualquer legitimidade para as atividades religiosas ou de exorcismo que realiza. Diz ainda que é abusivo o título de padre com que se apresenta, o uso de vestes sacerdotais e a prática de ritos religiosos.
Para o padre exorcista, um padre nunca deixa de ser padre. É por esse motivo que continua a usar vestes sacerdotais, como a estola. Mais uma vez, fala da Igreja Católica, sempre com um tom de acusação. E é um mal da nossa Igreja Católica. O católico é um nome, como é o Jeová, o São. Eu estou a distinguir e quero distinguir muito bem. Eu sou um católico cristismo, do Cristo. Não sou um católico da Igreja Católica que foi fundada há 2000 anos. Eu ausentei-me da Igreja Católica, não é da Igreja de Deus. Portanto, não deixa de ser padre. Uma coisa, não deixa de ser padre. Nem que eu quisesse deixar, não podia. Porque na ordenação sacerdotal está lá escrito em latim: Tu és sacerdote in aeternum, secundo ordinem Melquisedeque. Serás sacerdote para sempre. Segunda ordem. Nem como padre fosse um assassino, não deixava de ser padre. O padre Gama continua a negar as acusações que lhe são feitas. Afirma que a Igreja Católica tem inveja do seu sucesso. Não havia outra maneira de se desfazerem de mim. Nem há. Só pela morte. Nem há. Está a ver? Eu fui preso, algemado, ainda tenho aqui as coisas, algemado. E não me disseram porquê. Fui solto. Eu não pedi para ser solto. Então porquê é que fizeram aquilo? Que não quer dizer que eu amanhã ou depois não meta um processo contra a Igreja e contra o Estado por difamação. Daqui a pouco no Investigação CM vamos ver e ouvir todas estas acusações ao detalhe, mas para já dizer que Humberto Gama chegou a estar preso na cadeia de Vila Real, onde diz ter continuado a dar consultas, mas aos reclusos diz que os dias em que esteve preso foram umas férias e que vai escrever um livro sobre a vida na prisão. É exorcista há 54 anos. Diz que as pessoas é que descobriram o dom que tem e que foi o destino que quis que fosse exorcista. O padre Gama está envolvido em várias polémicas, mas não é por isso que deixa de dar consultas na mesma casa cor-de-rosa com um painel de Cristo, na janela, em Fátima. Diz que depois dos escândalos de abusos sexuais e mesmo depois de ter estado preso, cada vez tem mais pessoas a recorrer aos seus serviços. Quando toco alguém que está doente, que tem qualquer coisa diferente, eu sinto em mim, porque eu incorporo, digamos, sou de morada aberta, como diz o povo, e o mal da pessoa passa para mim e eles ficam libertados. Mais ainda. Mais pessoas o procuram? Mais do que eu recebia, porque as pessoas conheciam-me. Apareceu no Facebook, apareceu em tudo, e são os malandros que querem fazer mal ao padre, querem fazer mal. E então traziam outros e outros e outros. Não me afetou rigorosamente nada, antes pelo contrário. Esteve preso em Vila Real. Diz ter vivido algumas experiências e até chegou a dar consultas aos colegas de cela. Ao Investigação CM relata os dias de reclusão, como se fossem umas férias. Foram umas férias. Obviamente estava preso o meu corpo, porque o meu intelecto não estava preso. Só se deixa prender quem quer. A mim prenderam o meu corpo. De resto, estive lá, uma maravilha. Houve 3 casos que a mim me chocaram muito e estão na minha mente. Meteram-me numa cela, veja lá, isto é que é o crime da justiça. Na cela de um senhor que tinha morto a mulher à sacholada e a filha também, quase. E o homem estava doido, pois estava preso, e eu de noite a ouvir aquilo, ele a ralhar com a mulher, todo ali.
Foi mudado de cela. Desta vez ficou sozinho. Segundo o Padre Gama, ninguém queria ir para aquela cela. Um jovem tinha-se enforcado e o cinto usado tinha sido deixado em cima da cama. É mais uma das histórias que o padre exorcista conta sobre os dias na cadeia. Depois daquela cela, sem eu pedir, mudaram-me para outra, que estava vazia. E estava vazia pelo quê? Porque tinha lá morto um rapaz novo e enforcou-se com o cinto na própria cela, está lá. E eu fui para lá sem medo nenhum, dormi lá, estive lá bem e mais. Até agarrei no cinto dele, que ainda lá estava, e trouxe-o para a minha casa e andei com ele. E isso a mim custou-me um bocadinho. E ainda houve lá um terceiro caso que nem sei bem qual é que foi, que me deixou chocado, que me chocaram. De resto, não. Eu tinha uma convivência perfeita com os meus colegas presos, com os homens lá que me trataram muito bem. Não tenho nada a dizer da prisão, porque eu não estava preso, só estava fisicamente. Foram umas férias que o meu intelecto, o meu corpo esteve ali a passar. De resto, correu tudo bem. O cinto estava lá porque ninguém tinha coragem de tirar o cinto daquele enforcado da cama. Eu tirei-o logo e até usei, e depois até o dei com roupas minhas para uma instituição qualquer, mas até andei com ele, veja lá. Mas a polémica não fica por aqui. O padre exorcista também deixa críticas às prisões. As nossas prisões, sabe, não pode ser uma gaiola de malucos. Nós temos que olhar para a prisão como uma escola de recuperação. E o que eu via ali não era isso. Mas eu só dizia, a culpa não é deles, é de quem comanda. Tudo isto, em vez de recuperar, vi lá pessoas revoltadas, altamente revoltadas, que nunca tinham feito mal a ninguém. Diz ter vivido muito nestas férias que teve na cadeia de Vila Real. Atualmente está a escrever um livro sobre a sua vida na prisão, mas diz ser um livro que nem todos vão conseguir entender. O título até vai ser preso, algemado e encarcerado, sem saber porquê. Que é para ser lido nas entrelinhas, que eu não escrever qualquer. Cada palavra que sai de mim, é por isso que eu escrevo à mão primeiro. É que as palavras têm que sair pela mão, não é no computador. Não tem alma. A palavra tem que ser escrita à mão, com uma caneta, com uma esferográfica, porque é o nosso sangue a correr para ali a dizer a verdade. Quando há em computadores, olha, é mais uma coisa, menos uma coisa. O padre Humberto Gama continua a dar consultas, alegadamente sem cobrar nada por elas. Na perspectiva do padre exorcista, o que importa é ajudar as pessoas. Eu tenho dias que começo às 8 da manhã e acabo às 8 da noite. E se calhar cheguei ao fim do dia, não tenho nada. Tenho a alegria de ter ajudado. Essa, o meu valor, a minha riqueza, é a alegria de ter ajudado. A vida na prisão não foi muito diferente da vida que tem atualmente. Continua a ser exorcista, a criticar a Igreja Católica e a dizer que está inocente. O padre Gama culpa tudo e todos, faz duras críticas à Igreja Católica e diz que tudo não passa de inveja. Fala em conspirações contra o exorcismo e acusa a Igreja de explorar o povo e fazer negócio com o Santuário de Fátima. O padre Humberto Gama faz várias críticas à Igreja Católica. Tudo parece uma desculpa para os crimes de que é acusado. Em 2011, a Diocese de Leiria Fátima emitiu um comunicado onde afirmava não ter ligação ao padre Gama. No comunicado dizia que a Diocese não reconhece qualquer legitimidade para as atividades religiosas ou de exorcismo que realiza. Diz ainda que é abusivo o título de padre com que se apresenta, o uso de vestes sacerdotais e a prática de ritos religiosos. Para o padre exorcista, um padre nunca deixa de ser padre. É por esse motivo que continua a usar vestes sacerdotais, como a estola.
Mais uma vez, fala da Igreja Católica, sempre com um tom de acusação. E é o mal da nossa Igreja Católica. O católico é um nome, como é o Jeová, o São. Eu estou a distinguir e quero distinguir muito bem. Eu sou um católico cristismo, do Cristo. Não sou um católico da Igreja Católica que foi fundada há 2000 anos. Eu ausentei-me da Igreja Católica, não é da Igreja de Deus. Portanto, não deixa de ser padre. Uma coisa, não deixa de ser padre. Nem que eu quisesse deixar, não podia. Porque na ordenação sacerdotal está lá escrito em latim: Tu és sacerdote in aeternum, secundo ordinum Melquisedeque. Serás sacerdote para sempre. Segundo a ordem. Nem como padre fosse um assassino, não deixava de ser padre. O padre Gama continua a negar as acusações que lhe são feitas. Afirma que a Igreja Católica tem inveja do seu sucesso. Não havia outra maneira de se desfazerem de mim. Nem há. Só pela morte. Nem há. Está a ver? Eu fui preso. Algemado. Ainda tenho aqui as coisas. Algemado. E não me disseram porquê. Fui solto. Eu não pedi para ser solto. Então porquê é que fizeram aquilo? Que não quer dizer que eu amanhã ou depois não meta um processo contra a Igreja e contra o Estado por difamação. Que ir muito carro, é que vinha aqui tanto carro como ia a Fátima, quase. Algumas pessoas até pensavam que Fátima que era aqui. E claro, a Igreja não gostava disso, porque era menos dinheiro que ia nos cofres da Igreja. Longe deles que eu não levava nada. Com tom de ironia, diz que a Igreja tem medo. Afirma saber coisas boas e más sobre os padres e os bispos da Igreja Católica. Todos parecem ter culpa sobre as queixas de abuso sexual. Todos, menos o padre Gama. Quase até diziam isso. Então não falaram que eu tinha milhões na Suíça, milhões não sei aonde. Ai, se eu estivesse, vivia igual. Isso não é o dinheiro, a mim nunca me deu qualquer prazer. É o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, minha filha. Tudo isso foi uma inventona. Olha que agora a Igreja já não o diz. Porque eu ameacei que ia levantar um processo. E então tinha muito bispo, aqueles que escreveram as coisinhas a meu respeito, tinham que lhe à pedra. Se calhar tenho que fazer um escândalo qualquer para a Igreja voltar a meter-se comigo. Nunca mais se meteu comigo. Nem a Igreja, nem o Estado. Nem podem. Ainda quiseram impedir-me de eu fazer exorcismos, de ajudar as pessoas, os que têm problemas. Quiseram, mas não podiam. E se eu abrir a boca, há muita coisa, há muito estrume. Na sacristia daquelas igrejas há muito estrume. Fui eu que fiz a paróquia em Londres, no Luxemburgo, 2 na América, a lidar com bispos. Eu sei um bocadinho, sei o que é que me calo. Entre acusações, o padre exorcista aproveita para enaltecer tudo o que fez antes de se afastar ou de ser expulso da Igreja Católica. Volta a repetir, com tom de acusação, que a Igreja tem medo dele. A Igreja está a ver calou-se. Eu estou na mesma casa, nunca mudei de endereço, nem de telefone, nem escondi os carros. O que é que eles querem? Mas o que eles querem é que eu não ajude as pessoas. Então, se as pessoas estão doentes, precisam ser tratadas. A senhora hoje não vê padres exorcistas. E sabe porque é que não os vê? É quando alguém tem um problema grave com ele, de espírito, aquela energia negativa passa toda para o padre, se ele tiver o poder. E o padre é que se vê mal se não conseguir libertar-se. As críticas não ficam por aqui. O padre Humberto Gama vai mais longe. Diz que a Igreja tem de educar o povo, em vez de o explorar. Em vez de andar com procissões e velinhas e promessas,
era educar o povo, era educar o povo. É por isso que a Igreja Católica, nós sabemos o que é, já foi no tempo das cruzadas, já foi no tempo desses enforcamentos todos. Não é flor que cheire. Cristo é a Igreja de Cristo, mas a Igreja de Cristo e a Igreja de Roma não serão bem as mesmas. A Igreja de Cristo defende as pessoas, a outra explora-as. Até ao Santuário de Fátima deixou críticas. Diz acreditar que existe algo especial no santuário, mas que por detrás de tudo está um grande negócio. Acredito que há uma coisa especial em Fátima. As pessoas sentem-se bem e devem ir. Quem se sente bem deve ir. Quem não acredita não é obrigado a ir. Não é um mistério de fé. Ninguém é obrigado a ir. Ora, no negócio de Fátima, nesse acredito. Que está a progredir ali bem. Vendem-se santos de todas as qualidades e feitios e nomes. Isso está bem. O negócio de Fátima está a progredir. A fé em Fátima está a diminuir. Há outras entidades, porque Fátima só aconteceu em 1917. E então até ali como é que as pessoas viveram? Não havia rosário, não havia terço, não havia promessas. Então só desde 1917 é que o mundo existe, menina. Valha-me Deus. Isto que a Igreja devia explicar, mas não lhe convém, senão depois não há promessas, não há procissões, não há confissões. Imagine. O Padre Gama exige ser julgado e afirma que gostava de confrontar as vítimas. Ninguém me julgou. Eu estou à espera que alguém me julgue em tribunal e que apareçam as vítimas que eu gosto de as enfrentar. Queria as enfrentar, tinha prazer em enfrentá-las. Os processos das queixas foram arquivados. O Padre Gama continua a dar as consultas de exorcismo em Fátima e em Vila Real. O julgamento não se sabe quando é. As vítimas continuam à espera de respostas por parte da justiça portuguesa.